Nos próximos capítulos da novela O Cravo e a Rosa, o médico dirá que Joana tem poucos dias de vida e que ela deverá ficar na fazenda. Joana terá um último desejo e vai revelar um segredo chocante antes de partir. Tudo começa quando Batista vai visitar Joana no hospital pouco tempo depois do ocorrido. O médico comenta: felizmente ela reagiu bem durante a noite. Agora podemos ter mais esperanças em relação à sua melhora. Agora veja, ela já abriu os olhos. Com um sorriso, Batista diz: Oh, minha periquita, você acordou? Como está se sentindo? O médico fala: é melhor não falar com ela. O importante é que ela acordou. Mas ainda não sabemos se ela está reconhecendo a sua volta, se nos ouve ou se sabe que estamos aqui. Batista diz: eu sei que você vai ficar boa logo. Quando sai do hospital, Batista encontra Serafim na sua sala do comitê eleitoral. Preocupado, Serafim questiona: onde você estava, Dr. Batista? Só hoje o senhor já perdeu 2 reuniões importantes. Batista responde: eu estava resolvendo alguns problemas. Serafim retruca: todo mundo está comentando que tipo de problemas o senhor tem. Vamos, Dr. Batista, me diga. O senhor estava atrás daquela lavadeira, não estava? Batista responde: a Joana, ela foi ferida na cabeça. Graças a Deus foi de raspão. Mas o impacto foi muito grande e o cérebro dela acabou inchando. Só hoje acordou. Mas mesmo assim, só estava de olhos abertos sem falar nada. Serafim comenta: ainda bem que não está falando. Já pensou se ela começasse a gritar, contando a relação amorosa que ela tem com o senhor? Dr. Batista, uma mulher sem soltar uma palavra é sempre melhor que uma mulher que fala aos ventos. Bravo, Batista retruca: ora, como pode ser tão insensível, jornalista Serafim? Eu aqui com meu coração despedaçado e o senhor só me dá conselhos eleitorais? Você não pode me dar um ombro amigo? Serafim responde: o senhor me paga para dar conselhos eleitorais. Agora, se o senhor me pagar pelo ombro amigo, eu serei o primeiro a oferecer. Embora o senhor possa contar sempre com a minha eterna dedicação. Batista diz: você está piorando sua situação cada vez mais. Serafim comenta: me escuta, se a situação continuar assim, é bem provável que estoure um escândalo. Se algum jornalista descobrir, provavelmente nunca mais vai sair da porta daquele hospital. Batista comenta: do que adianta ser rico se eu não tenho liberdade? Serafim retruca: é melhor ser rico e ter obrigações do que ser pobre e ter limitações. Dias depois, Batista retorna ao hospital e questiona: como ela está, doutor? O médico responde: tenho boas notícias. Batista questiona: ótimas notícias? Então ela está voltando a si? O médico responde: não tô depressa. Um inchaço cerebral demora muito a ceder. Mas ela já está se mexendo, veja. Ao ver que Joana está mexendo o dedo, Batista abre um sorriso de orelha a orelha e diz: então ela está se recuperando. Isso é incrível. O médico concorda: exatamente. O fato dela estar se mexendo significa que o inchaço está diminuindo. Batista questiona: então quer dizer que logo ela voltará a ser quem era? O médico responde: isso nós não sabemos. Aos poucos ela vai voltar a ser quem era, mas no início ela pode ficar com os pensamentos embaralhados. Pode demorar a voltar a caminhar, por exemplo. Cabisbaixo, Batista concorda e o médico continua: o importante é saber para onde o senhor vai levar essa senhora. Batista questiona: eu?
Eu não vou levar para lugar nenhum. Ela vai para a casa dela, é claro. O médico retruca. Ela tem que ir para uma casa onde ela tem que ser assistida. Ela não pode ficar sozinha. Batista fala. Eu pago para ela ficar aqui no hospital. O médico diz. Acho que o senhor não está entendendo. Ela não pode ficar aqui. Ela vai ter alta assim que melhorar desses sintomas. Ela terá que ir para uma casa para ser cuidada, ter companhia, voltar a andar, tudo isso. Batista fala. Mas eu sou casado. O médico o interrompe e diz. O senhor tem que achar um lugar para levar essa senhora, porque ela não pode ficar aqui. Se o senhor não conseguir isso, a solução é levá-la para uma casa de caridade. Batista fala. Não, isso não. Eu preciso pensar. No dia seguinte, Batista vai até a fazenda conversar com sua filha. Quando a vê, Batista diz. Bem, minha filha, eu vim lhe pedir um favor. Desconfiada, Catarina pergunta. Que tipo de favor? Batista responde. A Joana deve sair do hospital logo, mas ainda precisará de cuidados. Talvez ela volte a recuperar os movimentos aos poucos. Quem sabe? Mas vai embaralhar as ideias. Não poderá viver sozinha. Petrúquio pergunta. Mas o que é que o senhor quer de nós? Batista responde. Eu quero que vocês abriguem Joana, que cuidem dela enquanto se recupera. Petrúquio retruca. Ah, riégua! Essa casa não é hospital, não. Nós temos muito trabalho aqui para pouca gente. Temos que tirar o leite das vacas, fazer os queijos. Bom, cuidar de doente exige muito tempo. Batista questiona. Mas quem irá cuidar dela? Catarina responde. Bom, eu gosto muito de Joana. E ela nos ajudou muito quando você estava doente, Petrúquio. Ela pode ficar aqui sim. Mas para isso, papai, o senhor tem que pagar. Bravo, Batista questiona. Ora, Catarina, como pode ser tão mesquinha? Catarina retruca. Terá que pagar para a mimosa. O senhor foi muito justo por ter demitido ela. Agora vai ter que contratar ela de novo, pelo dobro do preço. Assustado, Batista questiona. O quê? Você quer tirar o meu couro, Catarina? Ela responde. O dobro do salário, papai. A mimosa sempre ganhou muito pouco. Não teve nem como fazer um pé de meia para a velhice. A mimosa tem tempo. E tenho certeza que Petrúquio não vai se opor. Batista diz. Tudo bem, eu pago. Dias depois, Batista é chamado para o hospital, pois Joana receberá alta. Quando Joana fica pronta, Batista pergunta. Então, doutor, podemos ir? O médico responde. Ela terá que seguir o tratamento com todo cuidado. E qualquer coisa que aconteça, seja bem ou ruim, me avise imediatamente. Eu quero acompanhar a evolução dela. Batista responde. Pode deixar, doutor. Dona Mimosa vai cuidar dela. Ela tem um coração de ouro. Joana dá um discreto sorriso. E emocionado, Batista fala. Veja, doutor, ela sorriu. O médico retruca. Pode ser um sorriso ou um comichão no lábio. Não crie esperanças, Dr. Batista. Nós temos que esperar. Batista diz. Para mim é um sorriso. Tempos depois, Batista chega com Joana na fazenda. As crianças vão correndo em direção a ela, mas são impedidas por Catarina, que fala. Atenção, crianças. Ela está bem, mas ela não pode falar ainda e nem receber abraços. Vocês terão que ser muito carinhosos com ela e também ter muito cuidado. Jorge pergunta. Ela não pode mais andar? Batista responde. Ainda não, meu filho. Fátima pergunta. Ela vai ficar sem andar para sempre?
Batista responde: Não, filha. Ela vai recuperar os movimentos aos poucos. Neca retruca: Crianças, vocês vão atrapalhar de tanto fazer pergunta. Catarina concorda: A Neca tem razão. Vocês precisam deixar a mamãe descansar. Então vão lá fora brincar. Joana é levada para o quarto e Mimosa começa a cuidar dela. Com o passar dos dias, Joana começa a apresentar pequenos sinais de melhoras. Quando Catarina está no quarto, Joana tenta dizer alguma coisa e Catarina comenta: Gente, olhem! Parece que ela quer falar. Mimosa fala: Ela deve ter alguma coisa importante para dizer. Catarina continua: Joana, seja o que for que você tenha a dizer, não faça esforço. Logo estará curada e poderá dizer o que quiser. Se fizer esforço agora, pode piorar. Neca diz: A senhora está certa, dona Catarina. Ela está muito enfraquecida. Bom mesmo seria uma sopa de coxa de rã. Tem muita substância. Vai deixar ela forte. Catarina faz uma cara feia e Mimosa pergunta: Vai dizer que você não gosta. Quando você e Bianca eram pequenas, eu sempre fazia. Catarina diz: Tá bom, vamos tentar. Depois de comer a sopa, Joana consegue ficar mais forte e tenta dizer alguma coisa. Catarina comenta com Mimosa: Aposto que ela quer saber de meu pai. Catarina vira para Joana e fala: Olha, meu pai, seu periquito, ele está muito bem. Aliás, se você não se lembra, ele se comportou muito bem no hospital. Ele deu toda a assistência. Por causa dele, inclusive, que você está aqui. Mas não vá cair na lábia dele de novo. Quando você melhorar, é bem capaz dele te enganar de novo. Joana começa a falar: Bah. Catarina pergunta: Bah o quê? Joana continua: Catarina diz: Batista, eu sabia que era o papai. Esqueça ele. Não se preocupe, ele está bem. Joana adormece e Mimosa comenta: De tanto tentar falar, ela ficou fraca, tadinha. Catarina diz: Descanse, Joana. Não se preocupe com o papai e descansa. No dia seguinte, Mimosa começa a gritar Catarina. E quando ela chega no quarto, Mimosa diz: Ela disse alguma coisa. Disse com dificuldade, mas disse. Preocupada, Catarina pergunta: Joana, o que tanto você quer dizer? Com dificuldade, Joana diz: Batista, não é. Catarina diz: O que o papai não é, Joana? Eu estou ficando preocupada. Joana continua: Ele não é. Mimosa e Catarina arregalam os olhos quando Joana termina a frase: Pai dos meus filhos. Em choque, Catarina pergunta: As crianças não são meus irmãos? Mas quem é o verdadeiro pai? Joana fecha o olho e desmaia. Catarina diz: Eu já entendi. Pode descansar. Quando você acordar, você termina de contar. Mimosa comenta: Meu Deus, Catarina, será que é verdade? Catarina responde: Isso deve estar pesando na consciência dela há muito tempo. Vou trazer o papai aqui para que ela fale pessoalmente para ele. Catarina vai até a cidade atrás de Batista e fala: Papai, você deve vir comigo agora para a fazenda. Preocupado, Batista pergunta: Aconteceu alguma coisa com a Joana? Ela está bem? Catarina responde: Ela está ótima, melhora a cada dia.
mas ela está querendo falar alguma coisa. E acho que é com o senhor. Batista diz. Então vamos. Quero saber o que a periquita quer falar comigo. Quando os dois chegam na fazenda, encontram todos aos prantos. Catarina pergunta: O que aconteceu, gente? Mimosa, com os olhos cheios de lágrimas, diz: Johanna não resistiu, Catarina. Ela já estava sem forças. Mas quando ela tentou falar, esgotou com as que tinha. Em choque, Batista grita: Minha periquita! Não diz uma coisa dessa! Batista começa a correr. E quando ele chega ao quarto, todos na fazenda conseguem ouvir o grito dele. Batista abraça as crianças. E Catarina fica sem saber se deve revelar a verdade para os três. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.